Olá, senhores e senhoras. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre sociologia. O que é sociologia? Para que serve sociologia? O que nós temos a ver com sociologia? Para nos ajudar a entender o conceito de sociologia, vamos ler um texto do Nelson Dácio Tomasi. Por que estudar a sociologia? E por que estudar a sociedade em que vivemos? A quem interessa? Não basta vivê-la? É possível conhecer a sociedade cientificamente? A sociologia serve para quê? Essas são perguntas, caríssimos amigos, caríssimas amigas, que muitos alunos estudiosos fazem quando encontram essa disciplina na sala de aula, na grade curricular das escolas. E as perguntas não param por aí. Vamos procurar respondê-las no decorrer dos nossos estudos, dos nossos vídeos. O que se pode dizer inicialmente é que a sociologia, assim como as demais ciências humanas, quando falamos de ciências humanas estamos falando de história, ciência política, filosofia, antropologia, geografia, economia, tem como objetivo compreender e explicar as permanências e as transformações que ocorrem nas sociedades humanas e até indicar algumas pistas sobre os rumos da sociedade e da mudança, e das várias mudanças que ocorrem socialmente. Caríssimos amigos, através dos tempos, os seres humanos buscam suprir suas necessidades básicas mediante a produção não só de alimentos, abrigo e vestuário, mas também de normas, valores, costumes, relações do poder, arte e explicações sobre a vida e sobre o mundo. Amigos, amigas, viver em sociedade é participar dessa produção. A sociedade produz aquilo que ela consome, ela é dona do seu destino. Ao fazê-lo, acabamos produzindo a história das pessoas, dos grupos e das classes sociais. Por isso, a sociologia tem uma estreita relação com a história, com a filosofia, com a antropologia. Basta dizer que precisamos de todas essas disciplinas, todas essas áreas de conhecimento do saber, para explicar a existência da própria sociologia. A sociologia é uma disciplina que se correlaciona com as outras disciplinas. Mas a pergunta volta para a sociologia. Qual é o campo de estudo específico da sociologia? A sociologia, caríssimos amigos, caríssimas amigas, ela faz perguntas. Para entender os elementos essenciais da sociedade em que vivemos, a sociologia procura dar respostas às questões como essas. Por exemplo, vamos elencar. A sociologia procura perguntar: por que as pessoas agem e pensam de uma determinada forma e não de outra? Por que nos relacionamos uns com os outros de uma determinada maneira, normalmente de forma padronizada? Por que existe tanta desigualdade e desemprego em nosso cotidiano? Tanta violência? Por que existem a política e as relações de poder na sociedade? Quais são os nossos direitos e os nossos deveres? E o que significa, por exemplo, cidadania? Por que existem movimentos sociais com interesses tão diversos? Esses movimentos são revolucionários ou apenas movimentos reformadores? O que é cultura? Qual a relação entre cultura e ideologia? Como elas estão presentes nos meios de comunicação de massa? Caríssimos amigos, caríssimas amigas, a sociologia nos ajuda a entender melhor estas e outras questões que envolvem o nosso dia a dia, sejam elas de caráter pessoal, individual, caráter grupal ou ainda relativas à sociedade à qual pertencemos ou a todas as sociedades. Mas algo que é fundamental, caríssimos amigos, caríssimas amigas, da sociologia é fornecer-nos conceitos. A sociologia nos fornece ferramentas para analisar as questões sociais e individuais de um modo mais sistemático e consistente,
indo além do nosso senso comum. Para Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, a sociologia, quando se coloca numa posição crítica, ou a sociedade, quando se coloca numa posição crítica, incomoda muito. Por quê? Com outras ciências, revela aspectos da sociedade que certos indivíduos ou grupos se empenham em ocultar. Se esses indivíduos e grupos procuram impedir que determinados atos e fenômenos sejam conhecidos do público, de alguma forma o esclarecimento de tais fatos pode perturbar seus interesses ou mesmo concepções, explicações e convicções. A sociologia ela questiona porque uma sociedade age de determinada forma e outra não. A sociologia procura questionar o poder. Por que o poder oprime? Ora, uma das preocupações da sociologia é justamente formar indivíduos autônomos que se transformem em pensadores independentes, capazes de analisar, por exemplo, o noticiário, as novelas da televisão, os programas do dia a dia e as entrevistas dos poderes das autoridades, do presidente da República, do governador, do prefeito, dos vereadores, da polícia, do padre, do pastor, percebendo que se oculta nos discursos e formando o próprio pensamento e julgamento sobre os fatos, ou ainda, mais importante, que tenham a capacidade de fazer as próprias perguntas, para alcançar um conhecimento mais preciso da sociedade a qual pertencem. Caríssimos amigos, como bem lembram os estudiosos da sociologia, a sociologia contribui também para desenvolver uma imaginação sociológica, isto é, a capacidade de analisar as nossas vivências cotidianas e estabelecer as relações entre elas e as situações mais amplas que nos condicionam e nos limitam, mas que também explicam o que acontece com a nossa vida. A sociologia, caríssimos amigos, caríssimas amigas, nos dá essa ferramenta, nos faz cidadãos e cidadãs mais críticos, mais críticas, nos dá discernimento, usamos a inteligência, o uso da razão, perguntamos por que acontece determinada situação, por que há tanta fome, há tanta injustiça, por que eu tenho que votar, por que eu tenho que estudar. A sociologia vem nos questionar, vem iluminar o nosso pensamento para que tenhamos a possibilidade de fazer discernimentos mais concretos, práticos. A sociologia nos ilumina, nos faz cidadãos conscientes para que possamos ter uma vida mais digna na nossa sociedade. Peço a você no final desse vídeo que acione o sininho, se inscreva no nosso canal, só assim você estará nos ajudando a continuar a fazer o nosso trabalho. Muito obrigado.